Fala devs, tudo bem com vocês? Hoje a gente estava vendo então até o momento, né, algumas questões sobre GUI ou interface de usuário e a gente aprendeu algumas coisas básicas sobre GUI e interface do usuário no nosso último vídeo. Se você não viu nosso último vídeo sobre GUI e interface de usuário, ele é importante para vocês continuarem nessa nossa aula de agora, tá? Então, vai estar passando aqui no card aqui em cima. Eu recomendo fortemente que vocês deem uma passadinha naquele vídeo para continuar aqui entendendo tudo certinho. Bom, no último vídeo, então, a gente viu o que eram GUIs, a gente conversou sobre isso, quais os tipos de GUIs, né? Que tem o Billboard GUI, Screen GUI, Surface GUI. Viu também os principais objetos, né, que a gente pode usar dentro de interfaces de usuário e começou a ver as propriedades principais. Bom, dentro delas, então, a gente tinha Position, Size, né, e agora hoje a gente começa a falar da terceira propriedade. E além disso, a gente falou que dentro do Position e desse Size, a gente sempre usa um valor chamado UGIM2, certo? Bom, antes de mais nada, eu quero falar da terceira propriedade principal nesse nosso vídeo, que é o Z-Index, tá? O que é o Z-Index? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, o nosso text button tá dentro do frame, eu vou tirar ele, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele em cima do nosso frame aqui. Bom, o que define se esse nosso botão aqui vai ficar em cima do nosso frame ou embaixo? Vocês já pararam para pensar? Ah, é só a ordem que eu pego? Bom, se eu arrastar esse aqui então para fora e jogar ele aqui, olha, não funciona. Bom, então o que é? É justamente o Z-Index, tá? Então, o que acontece no Z-Index? Ele é a ordem como se fossem camadas, tá? Então, olha só. Eu vou selecionar o frame e eu vou procurar o Z-Index dele aqui. Olha, o Z-Index dele é 1, tá? E do text button, vamos procurar aqui, é 1 também. O que acontece, então, se eu pegar e colocar esse nosso botão uma camada para baixo, ou seja, no 0. Olha só, então, uma camada atrás desse aqui. Esse nosso frame está na camada 1, o botão está na camada 2, tá? Então, vocês conseguem manipular essas camadas através do Z-Index, tá? Essa é uma propriedade muito importante que todos os objetos de GUI também têm. Bom, agora que a gente falou da última e importante propriedade dos objetos de GUI, eu queria falar com vocês a respeito então de algumas outras propriedades interessantes, tá? Que a gente chegou a mexer em alguma coisa durante a última aula, mas a gente ainda não falou sobre elas, tá? Então eu tô aqui arrumando a nossa GUI para deixar ela mais ou menos parecidinha, para a gente começar então a mexer com algumas coisas que existem aqui para a gente manipular e mexer um pouquinho. Bom, dentre essas propriedades secundárias, a primeira que a gente vai falar é sobre o Background Color 3, tá? O que seria? Bom, pelo nome vocês já sabem, Background Color 3 pode ser então a cor do plano de fundo, tá? E o que seria esse 3? Bom, o 3 é porque ele tá sempre no formato RGB, tá? Então, são 3 números, tá? Cada número desse aqui, ele define a quantidade de vermelho, verde e azul, tá? Então, por exemplo, se eu quero que isso aqui seja super azul, o que eu faço? Eu vou zerar o vermelho, vou zerar o verde e vou deixar o máximo em azul. Lembrando que isso aqui vai de 0, que é nada, até o máximo de 255 em cada um deles. Bom, olha lá então. Então, ficou azul. Bom, se eu quiser então, ao invés de azul, deixar super vermelho, tá? E aí, mas daí eu também posso não deixar super vermelho, eu posso deixar alguma coisa ali no meio tempo. Então, ó, quanto mais eu vou subindo, tá 25, se eu colocar aqui 150, olha, fica um vermelho mais escuro, né? E aí, se eu colocar 0 de tudo, é a ausência de todas as cores, que é o preto. Se eu colocar o máximo de tudo, 255,255,255, eu tenho o branco, que é todas as cores unidas. Beleza? Então, esse é o Background Color 3. E isso aqui a gente pode fazer, por exemplo, também num text button. Então, ó, Background Color 3.
você pode vir aqui e manipular pelo botão, ou vir aqui e clicar diretamente, o Roblox permite que você faça isso aqui, ó. E manipule dentro desse Color Picker, né, que chama, que é um, como que eu posso dizer, é um pegador de cores, tá? Que você pode escolher aqui, escolher se você quer mais escuro ou mais claro. Você pode pegar dentro de cores pré-definidas. Você pode colocar em cores custom, que você vem aqui, ó, quero selecionar essa cor e quero deixar sempre o verde aqui, tá? Então você é add custom color, né? Vem ali e olha aqui. Você deixa ali então o seu verdinho ali, tá bom? Então, além disso, tem o Pick Screen Color, que você consegue pegar uma cor da tela, tá? De qualquer lugar. Por exemplo, eu quero pegar esse laranjinha aqui embaixo, tá? Do meu navegador. Eu vou pegar esse... Eu vou clicar nesse botão aqui e ele entra nesse modo aqui, ó. Que onde eu passar, ele vai reconhecer. Prestem atenção aqui no meu botão, tá? Por exemplo, ó, se eu passar aqui em cima do amarelo, ó, ele vai pegar a cor do amarelo. Se eu passar aqui no azul, aqui em cima, ó, azul. Se eu passar aqui embaixo, ele reconhece o laranja, né? Deixa eu... Olha lá, o laranja. Se eu vir aqui, ó, ele reconhece o azulzinho, o roxo. E eu clico e ele seleciona a cor. Beleza? Então, esse é o Background Color 3. E a gente pode mudar ele aqui, tá? Lembrando, pessoal, tudo isso que a gente está fazendo aqui, a gente pode fazer isso também por script, tá? Então, se eu crio um script aqui dentro, vou criar então dentro um local script. Primeiro, o local script está dentro do screen, certo? Então, o local screen, ele recebe script.parent. Por quê? Porque eu pego esse script que eu estou usando e pego o parente dele, que é o string, tá? Então, peguei o string. Daí, dentro desse string, se eu quiser, por exemplo, pegar o frame, tá? É o que? Vai ser string frame, tá? Então vai ser a minha variável frame, tá? Deixa eu escrever isso. String, pronto, frame, tá? Bom, mas daí eu quero mudar, quando o jogador começar, eu quero mudar a cor desse meu frame aqui para vermelho. Bom, então como que eu faço isso? A gente viu que a cor do fundo do meu objeto é dado por background color, certo? Então, se eu vier aqui, então, frame.background color 3 recebe, e agora eu tenho que criar uma cor, tá? Eu não posso escrever aqui vermelho. O Roblox não vai entender. Então, como que eu crio uma cor dentro do Roblox? Eu começo e faço o seguinte, color 3, e é por isso que chama background color 3 também, né? Então, não somente por isso, mas tentem lembrar que é background color 3, porque tem o vermelho, verde e azul. Então aqui eu vou criar um color 3 também, a mesma coisa. Ponto new. Então eu vou criar um novo. E aí dentro, se eu vier dentro desse parênteses, o Roblox me dá a opção de mexer aqui, ó. Se eu clicar nessa rodinha, ele abre aquela janela para mim. E eu consigo então, sem me preocupar com números, escolher aqui amarelo, dou OK e ele já seleciona aqui para mim. Então, por exemplo, se eu der um play aqui agora, vocês vão perceber que esse meu frame aqui, se tudo deu certo, ele vai pegar aquela cor que eu defini dentro do meu script, tá, pessoal? Ó, aqui deu um background, eu escrevi errado, ó, background, é assim, tá? Vou dar yes aqui, vou dar play de novo, e aí provavelmente agora, a gente consertando o nosso script, ele vai funcionar certinho ali. Então, ele vai pegar a cor do fundo lá e transformou nesse meio amarelo, meio verde, tá? Então, a gente consegue manipular isso, tudo que a gente está conversando aqui, em scripts. Basta pegar o nome da propriedade aqui, né? Do nosso, no caso do frame, o nome da propriedade e atribuir um valor a ela, tá? Nesse caso, background color 3, eu dei um color 3.new, criei uma cor nova, né? E vim aqui. Bom, a gente viu no nosso vídeo passado a questão do UDIN também, né? Da posição e do size. Bom, então vamos testar uma coisinha. Eu tenho aqui esse meu frame, né? Eu vou fazer o seguinte, frame.size recebe
E aí eu vou criar o dim2.new, tá? E aqui ele mostra para mim, ó, eu preciso do número x em scale, o número x em offset, o número y em scale e o número y em offset, nessa sequência, tá? Então, como que eu vou criar? Eu quero criar ele em offset, então eu quero que ele tenha um valor fixo. De quanto, o dev? Bom, eu quero que ele tenha um valor fixo de 250, então 250 no x, agora offset eu não quero, então eu boto 0. Number y scale, eu tô olhando aqui, tá vendo? Então, agora o scale em y, quanto que eu vou querer? Na verdade eu coloquei errado, perdão. Não é, eu coloquei aqui, voltando de novo. O primeiro é offset, então o primeiro é scale, então 0. O segundo é o x em offset, então eu boto 250 pixels. Daí o terceiro é um number, é um número que seria o y em scale, e eu não quero scale, 0. E o último é o y em offset, então 250, eu quero um quadrado de 250 por 250 pixels, tá? Então eu fiz isso aqui. Eu vou mudar o tamanho, vou deixar ele bem pequenininho, ó, 30 por 30, e vou dar play. Vamos ver o que vai acontecer nessa nossa GUI. O que é para acontecer é basicamente daquele quadradinho que a gente deixou, olha lá, ele faz um quadradão se a gente vier aqui em Players, Guto GGG Player GUI, né, no player atual, Screen GUI, ó, o nosso frame, se a gente vier na propriedades, aqui ó, size 250 por 250, tá? Então a gente consegue também fazer isso a partir de scripts, manipular o que a gente viu na última aula, tá? Bom, então a gente já viu que dá para manipular o que a gente viu na última aula, viu o background color 3. Bom, além do background color 3 do que a gente viu na última aula, a gente tem outras propriedades. Quais? Tem o background transparência, ou seja, e se eu quiser, por exemplo, usar o meu frame aqui, tá? Eu quero colocar esse meu botão dentro do frame, só que, beleza, eu quero reservar esse espaço aqui e encaixar ele aqui com esse meu frame. Por algum motivo eu quero fazer isso. Só que eu não quero que esse meu frame apareça, eu só quero o botão. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o Background Transparency, que é o que? É a transparência do fundo do meu frame. Então mesma coisa, a gente pode utilizar vindo aqui no frame, e a gente vem aqui, Background Transparency, e muda. Se ele tá em 0, ele tá totalmente visível. Se a transparência estiver em 1, ele tá completamente invisível. E aí, entre 0 e 1, tem essa transparência, que daí a gente pode também utilizar, tá? Então, nesse caso, se eu quero sumir aqui, eu vou fazer pelo script. Eu quero, então, que o meu frame.background transparency seja igual a 1, tá? Então, background transparency é o nome da propriedade e eu passo o valor que eu quero, 1, que é para ela ficar totalmente invisível, né? Se eu der o play aqui, o que vai acontecer? Provavelmente a minha guia ali é branca, né? Meu frame branco, no fundo vai ficar invisível e ele vai ficar mostrando só o botão, como a gente queria, né? Então, tá feito. Além do background transparency, tá? O que a gente pode mexer aqui também? A gente pode mexer no border size pixel. O que é o border size pixel? Como o nome já diz, é o tamanho da borda do nosso objeto, tá? E eu tô fazendo só no frame, mas tudo isso pode ser em todos também. Agora eu vou fazer, por exemplo, no image label aqui, tá? O image label tem aqui, ó. Se eu vier aqui procurar border size pixel, tá aqui 1, né? Eu vou mudar ele para 15. Olha só. Agora então, o meu objeto tem essa borda muito louca aqui que mede 15 pixels, tá? O padrão é 1, tá? Se você não quiser borda, você vem aqui, você vem aqui e muda para 0 e ele fica sem borda. Da mesma forma, você pode vir aqui, né? E, por exemplo, local image label. Eu vou dar uma aproximada para vocês. Image label recebe o que? Screen GUI. Dentro de Screen GUI eu quero pegar o image label, tá?
E aí dentro do image label, ponto, a mesma coisa que a gente viu até agora. O que? Border size pixel, tá? Que é o nome da propriedade que eu quero mudar aqui, ó, border size pixel. E eu passo a quantidade de pixels. Vou jogar aqui 250, uma quantidade absurda. Se eu colocar isso e der play, então, ele vai ler no meu script e vai colocar, então, uma borda de absurdos 250 pixels de borda no meu frame aqui, tá? Bom, então a gente já viu background color, background transparency e background border size pixel. Temos então border size color, tá? O que é o border size color? Border color 3, né? Esse aqui. Ele faz basicamente a mesma coisa que o background, só que ao invés de mexer no plano de fundo, ele vai mexer na cor da minha borda, tá? Então, se eu colocar aqui image label border color 3, da mesma forma eu tenho que criar uma cor color 3.new, e aí eu venho aqui, escolho uma cor, vou escolher a cor azul. Então, quando eu der play, além de criar a borda no meu objeto, eu vou também modificar a cor da borda desse objeto, porque ela por padrão é meio cinza escura, né, preta. Olha só, então eu coloquei um azulzão bem louco aqui. Bom, feito isso, então, a gente tirar o zoom um pouquinho. Feito, a gente criou então uma borda de 250 pixels, mudou a cor dela para azul. E agora uma propriedade bem útil também para quando a gente quer gerenciar, às vezes a gente quer esconder alguma coisa e tudo mais. Por exemplo, eu quero que esse botão esteja aqui, né? Ou até que esse botão esteja aqui, só que assim que eu aperto ele, ou já usei ele, eu quero que ele desapareça. Como que eu posso fazer isso? Sem tirar ele daqui propriamente. Todo objeto da nossa GUI tem a opção Visible. Então ela está marcadinha aqui. Se eu desmarcar ela, fica invisível. Da mesma forma, eu consigo fazer isso pelo script, tá? Como? Eu vou fazer então com o image label.visible recebe. Se eu quero que ele esteja visível, eu coloco true, que é verdadeiro, tá? É uma verdade, eu quero que esteja visível. Se eu não quero que ele esteja visível, ou seja, eu quero que ele fique invisível, falso, tá? Então, verdadeiro ou falso, verdadeiro se eu quero visível, falso se eu quero invisível, que seria a mesma coisa que marcar ou desmarcar a caixinha aqui, tá? Nesse sentido, então, a gente viu todas as propriedades secundárias das GUIs, tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. No próximo vídeo, então, a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre Image Label e Image Button, e também sobre Text Button e Text Label, tá? Então, as propriedades específicas desses dois objetos. Mas, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se gostaram, compartilhem o vídeo, deixem o curtir, deixem perguntas e sugestões aqui embaixo. E, por favor, se inscrevam no canal. Eu vou ficando por aqui e valeu!